Costumeiramente, nós ouvimos as pessoas falando na igreja: não julgueis para que não sejais julgados. Não julguem, a ninguém pode me julgar, só Deus pode me julgar. Essa é uma das frases que a gente mais ouve alguém falar ou postar nas redes sociais. Será se de fato só Deus pode me julgar? A gente vai ver um pouco, passear um pouco sobre alguns relatos bíblicos. Primeira coisa é ver exatamente o que Jesus estava falando ali, o contexto da passagem de Mateus capítulo 7. Jesus falava sobre juízo temerário, julgar segundo a aparência. Isso de fato é condenável. Jesus ensinou que nós não podemos fazer isso. Está lá em Mateus 7, versículo 1 e 2, e está lá em João capítulo 7, versículo 24, né, que diz: não julgueis segundo a aparência, mas julgai segundo a reta justiça. O mesmo Jesus que disse não julguei, está falando aqui julgai, mas segundo a reta justiça, ou seja, averiguando os fatos é que você pode fazer um julgamento justo, ou seja, averiguando os fatos que acontecem é que você pode falar se algo está certo, está errado, ou emitir uma opinião ou um juízo de valor. Tá? Julgar no contexto de condenar alguém, de condenar a alma eternamente, claro, só Deus pode fazer isso. Mas existe um contexto que é o que é falado nas igrejas, que é o que é falado hoje nas redes sociais, que é o julgar de apontar erros, falar sobre pecados, falar sobre falhas. E as pessoas dizem, só Deus pode me julgar. Será que essas pessoas estão certas? Primeiro, ninguém pode, a Bíblia não dá respaldo para ninguém pegar e ficar na igreja da forma que quiser, viver da forma que quiser, sem ninguém nunca apontar os seus erros, sem ninguém nunca apontar os seus pecados. Se fosse para isso acontecer, não haveria sentido de existir igreja. Igreja existe justamente para que nós cresçamos juntos e vamos sendo lapidados uns pelos outros. É isso que é viver em comunidade, é isso que é ser parte da família de Deus. Vamos falar um pouquinho sobre disciplina na igreja? Você pode abrir na Bíblia na sua casa em Mateus capítulo 18, versículos 15 e 17. Mateus 18, capítulo 18, versículos 15 e 17. Esses versículos dizem o seguinte: ora, se teu irmão pecar contra ti, vai e repreende-o entre ti e ele só. Se te ouvir, ganhaste teu irmão. Mas se não te ouvir, leva ainda contigo um ou dois, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas toda a palavra seja confirmada. E se não as escutar, dize-o à igreja. E se também não escutar a igreja, considera-o como um gentio e publicano. Disciplina aqui entre um problema que tem entre dois irmãos. Tá? Repreende entre ti e ele só. Caso ele não te escute, leva à igreja. Caso ele não escute a igreja para mudar o seu procedimento, o seu comportamento, considera-o como gentio e publicano. Você pode analisar o contexto dessa passagem do gentio e publicano, mas essa verdade de Jesus ela é universal. Vamos lá para 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 1 a 5, quando diz: ousa algum de vós, tendo algum negócio contra outro, ir a juízo perante os injustos e não perante os santos? Versículo 2: não sabeis vós que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deve ser julgado por vós, sois porventura indignos de julgar as coisas mínimas? Não sabeis vós que havemos de julgar os anjos? Quanto mais as coisas pertencentes a esta vida. Então, se tiverdes negócios em juízo pertencentes a esta vida, pondes na cadeira aos que são de menos estima na igreja? Para vos envergonhar eu digo, não há, pois, entre vós sábios, nem mesmo um que possa julgar entre seus irmãos? Então, denota que Paulo queria que a igreja de Corinto não pegasse suas demandas internas, as demandas entre os irmãos, as falhas, né, aquilo que acontecia entre os irmãos, e levar para a justiça comum, a justiça que atendia a todos os casos. Né? Por quê? Porque seria melhor para a igreja se todos esses problemas fossem resolvidos com justiça na igreja. Entendeu? Esses problemas fossem resolvidos com justiça na igreja. Aqui, claro, não está falando de crimes. Tá? E é bem claro, é bom deixar bem claro, não se está falando de crimes aqui. Vamos lá para agora Lucas capítulo 17, voltar para Lucas capítulo 17, versículos 3 ao 4. Lucas 17, 3 ao 4, que diz assim, ó, olhai por vós mesmos, é um texto bem parecido. Olhai por vós mesmos, e se teu irmão pecar contra ti, repreende-o, e se ele se arrepender, perdoa-lhe. E se pecar contra ti 7 vezes no dia, e 7 vezes no dia vier ter contigo, dizendo, arrependo-me, perdoa-lhe. Né? Então está aqui
um contexto de um pouco de disciplina, um contexto de disciplina na igreja. Se teu irmão pega contra ti, repreende ele. Né? Se ele se arrepender, perdoa ele. Se ele pecar contra ti 7 vezes no dia, 7 vezes se arrepender, então você vai lá e perdoa ele. Então está aqui um contexto também de disciplina, resolução desses problemas. Então, só Deus pode apontar erros e julgamentos? Já vimos na Bíblia que não. Eu posso, você pode, você que faz parte da igreja. Inclusive nós fazemos parte da igreja para isso. Vamos lá para Gálatas. Gálatas 6:1. Gálatas 6:1. Aí vai ao contexto geral agora. Irmão, se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, vós, que sois espirituais, encaminhai o tal com espírito de mansidão, olhando por ti mesmo, para que não sejas também tentado. Está aqui. Se alguém for surpreendido em alguma falha, ou se alguém pecar, então o que a gente vai fazer? Vós que sois espirituais, encaminhai o tal com espírito de mansidão, sempre olhando para nós mesmos, para que nós não caiamos naquele mesmo pecado. Portanto, eu posso sim ver quando um irmão está pecando, quando algum irmão está falhando, e dizer, olha, você está fazendo isso que está errado. É claro que eu não posso ser hipócrita e apontar um erro se eu estou cometendo o mesmo erro. Não posso fazer um juízo também por aparência, tá? Por ouvir falar ou por aparência. Entendeu? Eu não posso dizer, eita, irmão, você está errando só por aparência. Eu tenho que averiguar as situações. Vamos ver 2 Tessalonicenses 3. 2 Tessalonicenses 3, versículo 6. Diz assim, ó. Mandamos-vos, porém, irmãos, em nome do Senhor, de nosso Senhor Jesus Cristo, que vos aparteis de todo irmão que andar desordenadamente e não segundo a tradição que de nós recebeu. Aqui é mais pesado. Paulo está falando aos crentes lá da igreja de Tessalônica. Eu mando para vocês, em nome de Jesus Cristo, que vocês se apartem, se afastem de todo irmão que andar desordenadamente, ou todo aquele que não andar segundo a tradição, segundo a doutrina da igreja, tá? As regras da comunidade, se afastem dele, tá bom? Tá, versículos 14 e 15 do mesmo capítulo, 2 Tessalonicenses 3, diz assim, ó, mas se alguém não obedecer a nossa palavra por esta carta, notai o tal, e não vos mistureis com ele, para que se envergonhe. Todavia não o tenhais como inimigo, mas admoestai-o como irmão. Então tá aí, notai o tal, e não vos mistureis com ele, para que se envergonhe. Se alguém renega a disciplina e a autoridade na igreja, deve ser notado, claro, tem que ser advertido, mas não como inimigo, certo? Isso está bem implícito. Vamos voltar para 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 14. Diz assim, ó, rogamo-vos também, irmãos, que admoesteis os desordeiros, consoleis-os de pouco ânimo, sustentei os fracos e sejais pacientes para com todos. Admoestei os desordeiros. Quem seriam os desordeiros? Aqueles que, sendo da igreja, não vivem conforme as regras e doutrinas da igreja. E aqui vai. Se eu posso admoestar, se eu posso repreender o meu irmão, se eu posso apontar falhas, tá? Então eu posso, de certa forma, julgar se o irmão está procedendo de forma certa ou de forma errada. Claro, condenar não é papel nosso. Quem condena só pode ser Deus, tá? Quem condena é Deus. Mas existem sim repreensões e disciplina na igreja, inclusive existe um nível de exclusão da igreja, tá bom? Quando a pessoa ela é excluída da igreja. A Bíblia dá amplas margens para que exista disciplina na igreja. Então, quando alguém diz não julgueis, muitas das vezes me parece mais uma desculpa que a pessoa utiliza para ela poder pecar à vontade. Então, posso fazer aqui, só Deus pode me julgar. E isso deveria ser o maior terror, né? Porque o julgamento de Deus, o julgamento final, vai ser muito terrível. Porém, a Bíblia nos dá ampla margem para admoestar uns aos outros. Agora, deixa eu dizer uma coisa, é admoestação em amor. Não é hipocrisia, não é apontar falhas das pessoas para destruí-las, mas é em amor restaurar aqueles que não estão vivendo conforme as doutrinas que a Bíblia deixou. Ah, Lucas, alguém pecou, tenho que excluí-lo completamente? Não, esse é o último estágio, é quando alguém de fato não quer mudar ou transgride, tá? E quando alguém é surpreendido em alguma ofensa, ele está desonrando a própria igreja, e ele precisa recuperar a confiança da igreja, tá bom?
Então, que Deus abençoe você. Eu espero que você reflita, deixe o seu comentário, o que você acha desse tema. Né? Se você discorda de mim, comente também. Se você tem algum texto complementar, algo que eu não falei aqui, comente também. Vamos crescer juntos na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você que está no YouTube, se inscreva aí no canal, ative o sininho, compartilhe, curta, tudo aquilo que a gente já sabe. Um abraço, que Deus abençoe.